Muito bem, a gente vai continuando aqui com a nossa escola sabatina. O que é a escola sabatina, né? É a maior escola bíblica do mundo. Você sabia disso? Pois é, acontece todos os sábados, na parte da manhã. Você pode participar aqui com a gente. Em todo o mundo está acontecendo essa classe de estudo da palavra de Deus. E eu quero mostrar para você aqui, esse aqui é a nossa lição. O que é a lição? Todos os dias a gente tem uma mensagem e nós temos um tema por semana. Cada semana nós temos um tema e essa aqui é a nossa lição. E aí, abaixo você consegue também ter acesso a essa lição. Como é que eu faço para estudar a lição? Então, acessa aí neste canal que está aparecendo neste momento para você aí na sua tela, né? cpb.com.br, mais.cpb.com.br, ok? E também quero lembrar que nós temos a lição para adulto, mas nós temos também a lição de juvenis, nós temos a lição de adolescentes e temos de jovem. E por isso, nós temos a nossa escola sabatina agora especial para esses três grupos, né? Então, vai aparecer aí agora na sua tela também como eu faço para participar da classe de juvenis. Você aí que tem de 10 a 13 anos, como eu faço para participar da classe de adolescentes, você que tem de 13 a 17, e também de jovens, está aparecendo aí na sua tela. De juvenis, você pode acessar esse WhatsApp, adolescentes com o Wilkerson, juvenis com a Rose, e com os jovens ali no YouTube da Hope Class. Muito bem, a gente vai continuando aqui, e nesse momento, eu quero apresentar aqui quem está com a gente nesta manhã. É o professor Fernando. O Fernando é da classe Prime, né? E nós temos também o professor José Saraiva, que é da classe Tiago. Ele que é professor junto também com o Paulo Raul. É isso mesmo, né? Sejam então bem-vindos. Obrigado por aceitarem para compartilhar. E o Fernando é junto com o Ramon. Então, um abraço para o Ramon, para o Paulo Raul também, que estão nos assistindo nesse momento. Muito bom dia a vocês. Para a gente começar, vamos orar ao nosso Senhor? Maravilhoso Deus, nosso bondoso Pai. Somos muito gratos, Senhor, por mais um sábado na sua presença. E não estamos totalmente felizes, porque não estamos conseguindo congregar juntos para louvar, bendizer e aprender da sua palavra. Todavia, Senhor, o Senhor dotou os homens de inteligência suficiente e boa vontade dos fiéis dessa igreja para produzir essa live e continuar aquecendo os corações dos nossos fiéis, dos nossos crentes, das suas verdades. Muito obrigado, Senhor, por mais um sábado. Abençoa, Senhor, as nossas lições, tudo que falaremos aqui. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero continuar lembrando a você, para você participar aqui com a gente, enviar a sua foto e você pode participar. Porque esse momento é um momento para a gente interagir. Você que estudou aí na sua casa, vai interagir aqui com a gente. Se você não estudou, você vai aprender e pode fazer perguntas aqui também a nós. Nessa semana, a gente estudou o tema de número 11, que fala sobre a Bíblia e as profecias. E sabe que nós, adventistas do sétimo dia, somos considerados o povo da profecia. E o verso áureo, o verso que foi como base dessa semana, é Daniel, capítulo 8, verso 14, onde falam 2.300 tardes, né? E hoje a gente vai começar, então, falando sobre isso e perguntando, né, começando aqui com o Fernando, sobre essa questão da veracidade das profecias, falando sobre se realmente a gente pode acreditar nas profecias. A gente está no meio, assim, de uma pandemia, a gente está no meio de isolamento social. E aí, qual é o significado que a profecia tem durante todo esse contexto? Será que a profecia, ela nos traz alguma esperança, Fernando? Sem dúvida, a gente fica... Bom, primeiro, antes de eu responder, quero falar com o pessoal da classe Prime, que eu estou com saudade deles, saudade de ter esses momentos. Vocês sabem como é que eu gosto de escola sabatina, né, gente?
Saudade também dos nossos amigos da igreja. E já falar, pessoal, vão participar no chat. Se tiver dúvida, manda dúvida. Professores que estão nos assistindo também, ajuda a responder aí. E aí a gente fica perguntando assim, né? O pessoal que me conhece sabe que eu gosto desse assunto, né? Mas para que estudar profecia? Às vezes é um tema difícil, chato, um monte de número, um monte de data, um monte de coisa. Por que a gente precisa de estudar profecia? Primeiro que em Provérbios fala lá, não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, a gente fala assim, mas como assim o povo se corrompe e não tem profecias? Queridos, quando a gente começa a estudar as profecias, começa a estudar como Deus tem conduzido as coisas durante todo o tempo da história da nossa humanidade, isso nos traz um conforto muito grande. Por quê? Ao você ver lá Daniel 2, por exemplo, um exemplo claro, Daniel 2, a gente tem os sonhos da Nabucodonosor, a gente vê os reinos após reino, a gente vê a estátua com a cabeça de ouro, Babilônia, Medopérsia, Grécia, e a gente vê tudo se cumprindo durante a história. A gente tem uma firmeza muito grande, porque o mesmo Deus que fez essa profecia, que falou que isso ia acontecer e que cumpriu, Ele também vai cumprir as suas outras promessas. Se a gente viu durante a história todos os reinos acontecendo, por que a pedra não seria verdade? Então, da mesma forma como Deus cumpriu as suas profecias, cumpriu aquilo que ele já falou, como a gente pode ter firmeza, a gente tem certeza também que Ele vai cumprir a sua breve volta, que Ele vai cumprir, que Ele vai voltar, que Ele vai cumprir as promessas que Ele falou, que quando você estivesse com problemas, Ele estaria ao seu lado. Então, isso dá firmeza à nossa fé, dá esperança para nós, que da mesma forma que o Deus poderoso, que apesar de reinos após reino, subir e descer, ascensão e queda dos reinos, a gente tem um Deus soberano sobre toda a história, e que é um Deus que veio morrer por nós e que cuida de nós. Amém por isso. Agora você respondeu essa questão da esperança, da importância de a gente estudar as profecias. Mesmo a gente não entendendo muitas coisas, a gente tem oportunidade, através da lição da Escola Sabatina, de entender um pouco mais. E aí, quando a gente fala em profecia, existem as interpretações. E aí eu quero perguntar agora para o nosso professor José Saraiva, porque muitos cristãos não adotam um único método de interpretar as Escrituras, né? A gente sabe que existem vários métodos. Existe o preterismo, futurismo, idealismo, historicismo, que é o que nós, como adventistas, aplicamos. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses métodos, né? E qual método que a gente encontra amparo e fundamento na Bíblia. Cíntia, logo lá na Reforma Protestante, era unânime entre as igrejas protestantes o método de interpretação historicista. E o método de interpretação historicista é enxergar os acontecimentos da profecia ao longo da história da humanidade. Porque era assim que Daniel, foi assim que João, também em Apocalipse, enxergou a evolução das profecias. Veja lá no capítulo 2 de Daniel. Existe uma estátua, que Daniel interpretou o sonho, existia a cabeça de ouro, e essa cabeça de ouro era a Babilônia. Logo em seguida vinha o peito de prata, e esse peito de prata é identificado, né, como os medos e os persas. O ventre e o quadril era de bronze, é o reino da Grécia. As pernas, Roma, Roma, nas suas duas fases, e no final nós temos os pés de barro misturado com aço. A mesma coisa acontece em Daniel 8 e 9, né, que são aqueles 4 animais, né? O urso, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. Repara que a Bíblia adota uma interpretação, um sistema contínuo dos acontecimentos da história. E esse sistema contínuo dos acontecimentos da história, eles estão retratados através desses animais e através dessa estátua. Também em Apocalipse nós vemos dessa forma. Então, nós entendemos, na Igreja Adventista, que o método mais apropriado de se interpretar a Bíblia é o método historicista. E foi assim que aconteceu lá no começo da Revolução Protestante. E, com o passar do tempo, outros métodos também surgiram. Surgiu o método preterista, onde eles acreditam que tudo aconteceu no passado.
tem os preteristas radicais que acreditam que toda a profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém. Existem os futuristas, esses aqui acreditam que toda a profecia ainda se cumprirá no futuro. Temos aí dentro os dispensacionalistas, que são predominantemente nossos irmãos pentecostais, e temos também os idealistas. Os idealistas entendem que toda a profecia vai se cumprir somente na área espiritual, nada de forma concreta ou forma histórica. Mas, baseados em Daniel 2, Daniel 7 e 8, porque há uma sequência histórica de evolução dos acontecimentos, a Igreja Adventista permanece na sua primeira metodologia, que é a interpretação historicista das profecias bíblicas. Cíntia, eu queria fazer duas ponderações rápidas. Primeiro, que a gente tem que entender que a Igreja Adventista, ela se declara como historicista e não usa isso para interpretar o texto bíblico. É porque a interpretação do texto bíblico nos faz entender que nós devemos usar essa linha de pensamento historicista. Então, é o contrário, eu não me denomino historicista e agora eu vou interpretar o texto bíblico. Mas, como o Zé bem falou aqui, de forma clara, a profecia de Daniel começou lá na Babilônia e termina com a volta de Jesus. Pega o período da história inteirinha, não foi só lá atrás. Ou seja, a gente encontra amparo e fundamento na Bíblia para sermos historicistas. Exatamente. E outra coisa importante, que aí quero falar para a galera da minha classe, pessoal jovem, é que é importante estudar a história. E muitas vezes a gente tem se ocupado em saber de cabo a rabo, de qual é salteado, a história de Westeros, a história da Terra-média, a história do universo Marvel, do universo DC. A gente sabe isso com requintes de detalhe grandes. Só que a história verdadeira mesmo, a história do nosso mundo, a história que aconteceu desde a história antiga até as nossas, mas a gente não conhece. E aí, quando a gente vai estudar profecia, a gente fala de uma data ou outra, e fica difícil, fica um monte de data, por quê? Porque a gente tem gastado muito tempo com histórias que são falsas, que são mentirosas, que não existem. E não temos gastado tempo estudando a história, estudando a Bíblia e tendo conhecimento desses acontecimentos, porque Deus interage conosco através da história. Deus não é um Deus que está lá longe, não, Ele interage com a humanidade através dos eventos históricos, Ele vem conduzindo as coisas para a sua breve volta. Então, vamos estudar a história. É isso aí, vamos estudar aquilo que é real. Aquilo que é real. E eu quero convidar você agora a participar do nosso chat. Aí no YouTube tem o chat, você pode participar, e eu quero lançar uma pergunta a você que está nos assistindo neste momento. A pergunta é o seguinte: diante as profecias, a gente pode ter esperança? O cumprimento das profecias faz alguma diferença na sua vida? Traz esperança a você? Comente lá no chat, a gente está esperando o seu comentário para que a gente possa interagir aqui com você, tá certo? E a gente vai continuando aqui, e agora eu quero perguntar ao Fernando a questão do seguinte: ali no contexto método historicista, a gente tem essa questão, a lição nos apresentou do princípio dia e ano. Até aqui, em Números 14, 34, diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, né? Onde Deus está provendo aqui uma explicação a respeito desse princípio. E como que a gente pode entender, como a gente pode aplicar esse princípio de dia e ano descrito na Bíblia, Fernando? Primeiramente, eu gostaria de trazer um pouquinho lá da lição de quinta-feira. A gente falou um pouco de tipologia, a gente falou um pouco das coisas que para poder a gente aplicar, como interpretar a Bíblia. A lição está vindo num crescente. Primeiro, no sábado passado, a gente falou de como interpretar as histórias bíblicas. Agora, nesse sábado, a gente está falando como interpretar as profecias, e sábado que vem a gente vai estudar como interpretar textos difíceis da Bíblia. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem uma regra de ouro que a gente deve sempre seguir ao nos deparar com o texto bíblico. Eu tirei, tem outras citações, mas eu tirei aqui do comentário bíblico adventista, e fala assim, ó:
O exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate óbvio e claramente de linguagem figurada. Então, irmãos, quando a gente estiver estudando a Bíblia, a primeira percepção que a gente tem que ter é o sentido literal do que está escrito. A não ser, é claro, que, como o tema dessa semana, a gente esteja se deparando com um texto simbólico, com um texto figurado. Então, a gente não deve aplicar o sentido literal. E também temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas pegam passagens que são literais, passagens que não são simbólicas, e tentam aplicar uma simbologia naquilo, tentam aplicar um mistério, algo que está além do texto que o texto bíblico fala. Sei lá, por exemplo, a pessoa pega o texto de Esther, a história de Esther. Você pode fazer uma aplicação com a história de Esther, com o decreto que vai acontecer? Claro, é um paralelo forte. Só que a pessoa começa, não, Mardoqueu é um tipo de Jesus, Esther é um tipo da igreja, porque é uma mulher, e aí começa a trazer coisas que não estão no texto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o princípio de ano, a gente tem que ver claramente, a gente está se tratando de uma passagem simbólica ou não? Se é simbólica, deve ser também o tempo interpretado de forma de símbolo. A Cíntia leu ali Números 14, 34, e tem outros versos também, a gente não vai falar muito, mas eu queria dar alguns exemplos de passagens que levam anos, que são simbólicas e outros que não. Por exemplo, lá em Jeremias 25, 3, fala assim, durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não deram ouvido. Aqui claramente não está falando de nada simbólico, ele bota até a data do rei. Então a gente vai aplicar o dia-ano aqui? Não, porque aqui é um período claro, que está óbvio que é um sentido literal. Ele ainda posiciona, do dia tal de Josias até hoje. Então aqui a gente não aplica. Tem outro também, toda a terra, Jeremias 25, 11, toda a terra se tornará em ruína, desolada, e as nações sujeitarão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então quer dizer que 70 anos de cativeiro babilônico, ele é também simbólico, a gente deve aplicar o princípio de ano? Não, aqui está claro, sujeitarão o rei da Babilônia, que era o rei vigente na época. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora eu tenho aqui, lá em Daniel, eu tinha outro aqui também, mas vou passar aqui, lá para Daniel 12, 6 a 9, e disse ao homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, quando será o fim dessas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, a qual levantou ao céu a mão direita, e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso estaria por um tempo, tempos e metade de tempo. Você vê que aqui já a forma de dar a data, o ano, o período já é diferente. Mas tem mais alguns detalhes aqui. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Presta atenção agora o que Daniel fala. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E aqui ele vai continuando falando, vai, Daniel, que está selado. Então a gente vê claramente aqui, olha, eu vi e não entendi. Daniel já vê que era um símbolo, aquilo, porque se fosse uma passagem de forma literal, Daniel teria entendido. Mas ele fala, não entendi. E a gente vê também em Daniel 7. Daniel 7 a gente vê, tem 4 animais com chifres, e a gente tem os períodos. Daniel 8 a gente tem 2 animais, que a própria Bíblia fala, os animais representam reinos. Então a gente vê claramente que ali é um período simbólico. Apocalipse, tem vários outros que tem. Ou seja, a gente tem que ver o contexto. Se o contexto está falando de simbologia, que está tudo tratando como simbolismo, a gente vai então nessa linha. Né? Não podemos misturar as duas coisas. Exatamente. Agora você começou a falar ali de chifre, e aí vem a próxima pergunta. É uma pergunta bem delicada para a gente estar abordando aqui, mas é importante porque as profecias falam da história, de tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. E o tema dessa lição também falou sobre um chifre, né? O chifre pequeno. E tem muitas pessoas que identificam esse chifre como sendo o Antíoco Epifânio. E eu gostaria agora de fazer essa pergunta, eu vou dividir essa pergunta. Eu vou pedir para o José Saraiva explicar um pouquinho por que não pode ser Antíoco Epifânio, né? Baseado em Daniel 7:8. E
vou perguntar para Fernando sobre falar quem é, então, esse chifre pequeno, com base no texto bíblico, com base no que a palavra de Deus nos diz. Então, se não é Antíoco Epifânio, então, quem é esse chifre pequeno? Vamos começar, então, com o nosso irmão, nosso professor José Saraiva. Essa interpretação de que Antíoco Epifânio seria o chifre pequeno é baseado principalmente pelo método preterista, né? Aquele método que interpreta todos os acontecimentos no passado. Precisamos saber quem foi Antíoco Epifânio para tomar as nossas conclusões. Quem tem esse tipo de interpretação o faz com base em Daniel 8, 8, 9. Porque o que acontece? Lá no tempo da estátua, né, o ventre de bronze, o período da Grécia, quando Alexandre o grande conquistador, morreu, ele deixou o seu reino dividido com 4 generais, Licímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Antíoco Epifânio é um sucessor de um desses 4 generais, Seleuco, que governou lá na Síria nos anos 175 a 164. Quem tem esse tipo de interpretação, até que tem bons fundamentos, porque realmente Antíoco Epifânio, ele atende alguns, não todos, requisitos que são colocados na Bíblia para descrever o chifre pequeno. Ele, por exemplo, proibiu o culto judeu, ele proibiu a adoração no sábado, ele proibiu os meninos de serem circuncidados e proibiu a alimentação comum lá dos hebreus. E como se não bastasse, como ele pretendia helenizar a Judéia, ele ainda incluiu dentro do templo o deus grego Zeus. E ali dentro do templo sacrificava porcos em homenagem a Zeus. Ora, tem muitas características do chifre pequeno aí, porém não todas, né? A Bíblia também relata que esse chifre pequeno atuaria por 1260 anos. Evidentemente, esse homem não viveu esse tempo todo. Não é possível que ele seja, nós não entendemos que seja possível que ele seja o chifre pequeno. Baseados também em Daniel 8, versículos 8 e 9, quem interpreta assim pode dizer para a gente assim, olha, mas acontece que Daniel 8:9 fala claramente que esse chifre pequeno sairia de um dos 4 bodes, um dos 4 chifres do bode. Ora, seria de um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Mas nós entendemos que existe aí uma tradução equivocada do grego, do original. Você precisa ler no original, e quando você lê no original, você observa que, quando fala que esse chifre pequeno sairá, não diz que sairá dos chifres pequenos, mas dos 4 ventos, Então, por conta disso, por conta da interpretação historicista de enxergar as profecias se cumprido durante a história, não é possível, você distorce, você tira um contexto muito sério que Daniel está querendo, uma mensagem muito séria que Daniel está querendo nos passar. O surgimento desse chifre pequeno, que tem um protagonismo muito grande na realização das profecias. Muito bem, a gente vai dar agora algumas rápidas considerações sobre quem é esse chifre pequeno. Fernando vai falar agora para a gente. E logo depois, o nosso pastor Jean Dourado vai ter uma contribuição especial aqui na nossa live. Fernando. O Zé chegou a falar, a gente tem que entender que o livro de Daniel é um livro de profecias paralelas que vão aumentando nos seus significados, na sua compreensão, nas suas características. Então, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 são profecias que estão tratando do mesmo assunto, mas que vai trazendo mais informação a cada passo que vão acontecendo, que vai trazendo os detalhes da profecia. Daniel 7 e Daniel 8, a gente tem claramente algumas características. Eu até queria falar que a lição citou 7 aqui. Primeiro, ambos são descritos como chifre, ambos são poderes perseguidores, aí tem Daniel 7, 21, 25, Daniel 8, 10, Daniel 24. Ambos são blasfêmios entre si,
Ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm aspectos de sua atividade descritos por um tempo profético determinado, ambos se estendem até o fim dos tempos, e ambos devem ser destruídos de forma sobrenatural. A gente tem, nesses paralelos, a lição vem trazendo, em Daniel 7, claramente que o chifre pequeno nasce do quarto reino. O quarto reino é muito posicionado, a Bíblia inclusive fala de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, a Bíblia já deixa claro, não precisa nem interpretar, não precisa entender, a Bíblia já deixa ali claro. E o quarto reino que a gente conhece pela história de poder mundial, que foi grande e espantoso, foi Roma que se iniciou. E esse chifre pequeno, Daniel 7, ele sai de Roma. Ele sai derrubando três reis que estavam lá, que a gente entende com os povos bárbaros, que termina com a Roma imperial, e se inicia ali um poder que dura 1.260 anos. É bom que você falou, é um poder, ou seja, é um sistema, não é uma pessoa, né? Isso, exatamente. Não é uma pessoa, é um poder. É um poder. E é um poder diferente, por quê? Porque todos os outros, praticamente, apesar de ter muitas questões religiosas naqueles gozos, mas eram um poder praticamente civis. Nesse caso, assume um poder que tinha um papel tanto de civil quanto religioso. A gente vê as questões que ele fala. Teria palavras contra o autismo, mudaria os tempos e a lei, e duraria 1.260 anos, que é um tempo, metade de um tempo. O único poder que se encaixa nisso, nesse período, durante a história, é o início do poder que foi dado pelos papas, que o imperador deu ao Papa no ano de 538, terminando com o poder papal lá em 1798. Terminando assim a supremacia papal, onde o Papa, durante esse tempo, teve esse poder político, religioso, mudou algumas coisas da Bíblia, quanto a mudança do sábado para domingo, a adoração de imagens e outras coisas, e na reforma essas verdades passam a ser, mais uma vez, iniciar a sua restauração. É importante lembrar que isso é algo histórico, né? Isso não é somente o que a Bíblia fala. A Bíblia falou muito antes e depois os livros de história comentaram sobre todos esses acontecimentos. E para falar mais a respeito disso, eu quero convidar então o pastor Jean Dourado, que está agora ao vivo com a gente. Bom dia, pastor Jean. Bom dia. É um privilégio muito grande estar participando com vocês deste estudo, nesse momento tão especial. Fala um pouquinho pra Eu apreciei muito todas as colocações. Fala um pouquinho para a gente, pastor, sobre esse tema que a gente está abordando, que é algo tão importante. Eu sei que o senhor tem um conhecimento que vai nos agregar nessa manhã. Eu apenas diria que, além das colocações feitas muito apropriadas quanto ao tempo do surgimento desse poder, quanto à sua abrangência, as suas características, eu gostaria de destacar dois pontos interessantes que Daniel apresenta sobre a ponta pequena. Primeiro, seria as consequências escatológicas da ação desse poder para o povo de Deus em especial. Ou seja, após o domínio desse poder, iniciaria no céu o juízo investigativo. Além disso, nós percebemos que, depois desses 3 anos e meio, surgiria o final do período 2.300 anos do capítulo 8 e capítulo 9. Então, logicamente, nós podemos perceber que há toda uma ação escatológica envolvida em relação à ponta pequena. Ela lutaria contra Deus, contra o povo de Deus, mas no final Deus reivindicaria a justiça dos seus filhos. Isso faz com que nós nos volvamos realmente para o poder papal no cumprimento dessa profecia e não para Antíoco Epifânio. Outro ponto importante é o seguinte, é que Cristo é a chave para a interpretação de todas as profecias bíblicas. Então, por exemplo, Daniel 7 diz que ele levantaria palavras contra o Altíssimo. Em Daniel 8 diz que ele lutaria contra o príncipe do exército.
Depois diz o verso 25 que ele lutaria contra o príncipe dos príncipes. Depois, em Daniel capítulo 9, onde é dada a explicação sobre o capítulo 8 de Daniel, da profecia das 70 semanas, o ungido seria morto. A profecia das 70 semanas, ela nos remete à morte de Cristo. Ela de quando o Messias seria morto. Então, ela começa a estabelecer um processo de data para toda a cadeia profética. E é exatamente a centralidade de Cristo na profecia que nos leva a concluir que foi o poder papal usado como instrumento para tentar, primeiro, ocupar o lugar de Cristo na direção do cristianismo. Se nós nos volvemos para a história, nós vamos verificar que, primeiramente, as igrejas cristãs, elas eram dirigidas, cada uma delas, pelo seu bispo. Os apóstolos se reuniam em concílio para deliberações que eram formadas para aconselhamento. Esse processo continuou acontecendo durante muito tempo. As igrejas eram interligadas através das epístolas dos apóstolos, ligadas pela mesma fé, pelos mesmos missionários, evangelistas, porém, elas não dependiam de um poder central. À medida em que o cristianismo cresceu em Roma, e depois que Constantino se tornou cristão, o Império Romano começou a otorgar mais poder ao bispo de Roma para representar o cristianismo diante do Império. Dessa maneira, nos anos seguintes, com a decadência do Império Romano, o bispo de Roma tornou-se uma figura central no cristianismo, culminando com o fim dos Érolos, Vândalos e Ostrogodos, e Justiniano conferindo ao bispo de Roma todo o poder e controle à igreja. Porém, esse poder sempre foi questionado através dos séculos. Muitas regiões do mundo, em muitos lugares, as pessoas não aceitavam a direção do bispo de Roma. E nós vamos perceber, através da Idade Média, como esse poder se consolidou, passou a nomear reis, a governar espiritual e politicamente o mundo no seu tempo. Quando veio a Reforma Protestante, foi uma reação a esse processo, e aí nós começamos a ver os acontecimentos da história moderna, que culminaram quando, em 1798, por iniciativa de Napoleão, o domínio civil papal foi retirado. Ele continuou apenas como líder da igreja, que se intitulava Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, os cristãos dirigidos a partir de Roma. Porém, os cristãos, eles estão, todos eles, interligados pela mesma fé, pela palavra de Deus, mas não centralizados em Roma. Então, nós percebemos que o poder papal, ele cumpriu perfeitamente a descrição bíblica sobre a ponta pequena, em seus vários aspectos. E que nós, quando olhamos que esse poder buscou ocupar o lugar de Cristo, podendo perdoar pecados, podendo remeter as pessoas para o céu ou para o inferno, mudando os tempos e a lei de Deus, então nós percebemos que esse poder realmente cumpriu todos os requisitos que a profecia bíblica apresenta. Então, isso nos ensina duas coisas. Primeiro, que Deus dirige a história. Deus dirige o seu povo, os seus filhos. E, ao final, o livro de Daniel apresenta que Deus restabelece a verdade, Deus estabelece o juízo, e, ao final, vai estabelecer o seu reino para unir todos os seus filhos. Obrigada, essa é a minha contribuição. Muito obrigada pela sua contribuição, pastor Jean Dourado. E, nesse momento, a gente quer chamar outra contribuição, que é Daniel Siqueira, ele que nos ajudou também com a organização do tema
dessa semana, e eu gostaria que Daniel Siqueira falasse um pouquinho, porque após do grande período de perseguição, né, ocasionado por esse chifre pequeno, haveria algo que a gente estudou ali na lição, que era o juízo investigativo. Fale um pouquinho para a gente, Daniel. Muito bom dia, obrigada por participar aqui com a gente, sobre o juízo investigativo. Bom dia, Cíntia. A gente está acostumado a te ouvir pela rádio, hoje estamos todos vendo, né? Quero dar uma saudação aos irmãos da classe André. Abraço para a classe André, então. Então, queridos, eu, assim, estou gostando da explanação feita pelo professor Fernando, também professor Saraiva, pastor Jean, mas eu queria, assim, me incorporar nesse momento, me retornar àquele tempo antigo e observar a situação do profeta Daniel, já velho e recebendo informações, visões, ele estava confuso com muita coisa. É impressionante como hoje, muito diferente daquele tempo, a gente tem tudo desvendado, tudo escrito, tudo interpretado. Mas se nós queremos louvar o nosso Deus, porque homens como Nabucodonosor, Dario, Ciro, Alexandre, Artaxerxes, representam autoridades mundiais que, de sobrenatural, foram usadas por Deus para o cumprimento das profecias. Louvado seja o Senhor. O controle de Deus em relação aos acontecimentos do universo devem cada vez mais aumentar a nossa fé, a nossa esperança de que Jesus está voltando. Em Daniel, no capítulo 7, verso 9 e 10, escrito por volta do ano 553 a.C., após a visão dos 4 animais, Daniel diz: foram postos tronos, o ancião de dia se assentou e assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por volta do ano 60, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, o apóstolo diz: todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Este é um julgamento universal, irmão, que a interpretação adventista das profecias bíblicas divide em 4 fases. O juízo investigativo pré-advento, que vai de 1844 até a segunda volta de Jesus. Está isso em Daniel 7. O primeiro juízo executivo, que acontece na segunda vinda de Jesus, em Mateus 25, onde os justos mortos e os santos vivos são salvos. Depois nós temos o juízo comprobatório, milenar, o milenal, escrito em Apocalipse 20, de 4 a 6, onde Deus mostra por que os ímpios estarão perdidos ou estão perdidos. Por fim, o segundo juízo, onde Satanás e os ímpios serão destruídos completamente. Ao considerarmos esse juízo investigativo pré-advento, é válido do ponto de vista jurídico, irmãos. Aí está o doutor Saraiva,
que sabe bem disso, pois a promulgação sem tempo, ela só acontece depois de um processo investigativo. E, por fim, eu queria dizer para os irmãos queridos, a maravilha desse juízo é que nem de Deus precisa temer o juízo em andamento, ou o juízo investigativo. O tribunal divino é o centro da nossa. Deus abençoe a todos. Obrigado. Juízos também nos dando uma aula, e muito obrigada. A gente vai continuar aqui com algumas considerações que nossos professores aqui estão presentes, o professor Fernando e o professor Ivan Saraiva, mas antes eu quero, José Saraiva, mas antes eu quero mandar aqui o meu alô para algumas pessoas que estão participando aqui com a gente e também respondendo aquela pergunta, o que as profecias significam para você, né? Elas dão esperança para a sua vida hoje? Então, o Charles Machado, um abraço para o Charles Machado, para a Soninha de São José dos Campos, o que nos dá muita alegria em ver as profecias se realizando e a certeza de que a profecia do retorno de Jesus se cumprirá integralmente. A Carla Silva também falou, feliz sábado, as profecias reforçam a nossa fé, a minha fé, pois principalmente as profecias da volta de Jesus nos dão ânimo ainda mais quando bate aquele desânimo e quando bate as provações. Também nós temos aqui mais participações. Paulo Barros diz que nos dá esperança sim, pois todas as profecias estão se cumprindo. E sabemos que a volta de Jesus será o encerramento de todas as profecias. Depois eu vou passar aqui outras contribuições também, mas eu quero agora convidar os nossos professores para fazer as considerações finais e algo que queiram acrescentar nesta manhã. Sabe, Cíntia, a doutrina que nós temos do juízo investigativo aquece o meu coração. Eu sei que, porque chegamos ao juízo investigativo, é porque antes disso, todos os meus pecados foram justificados pelo sangue de Cristo. E se nesse momento está ocorrendo lá no céu, no santuário celestial, o julgamento de todos os arrependidos, isso aquece meu coração porque me traz a grande esperança de desfrutar do céu, desfrutar da eternidade, porque eu sei que o meu Salvador vive, cuida de mim e pagou por todos os meus pecados. O juízo investigativo não me amedronta, nem amedronta ninguém que realmente é arrependido de todos os seus erros e que procura corrigir diariamente todas as suas fraquezas. A certeza de que eu tenho a possibilidade, mediante Jesus Cristo, de desfrutar da Nova Jerusalém, me traz alegria, esperança e firmeza para seguir nessa terra. Muito bem, antes do Fernando falar, eu quero ler aqui duas considerações. Primeiro, da Patrícia Miglioli, ela falou que sobre as profecias, elas nos mostram os acontecimentos passados, o cumprimento de cada um deles, e nos aponta também para a profecia da volta de Jesus, que está bem próximo, ora vem Senhor Jesus. Agora o Helder falou, Fernando, que apesar de interpretarmos as profecias pelo historicismo, a gente tem que considerar os acontecimentos do passado para lições no presente e pensarmos também nas profecias que ainda se cumprirão. Primeiro, a gente não consegue aqui nesse período tratar por minúcia de todos esses aspectos. Seria bom a gente tivesse mais tempo para poder realmente dar um embasamento maior para vocês, mas que dessa forma foi feita aqui possa ser apenas uma forma de você sentir interesse em estudar mais as profecias. A gente tem o telefone ali, se você quer estudar a Bíblia, você tem os professores aqui da igreja, você tem o pastor Marcelo, o pastor Marcos, o pastor Yuri, todos eles podem, a gente também, os professores, podemos nos ajudar, nos juntar para estudar as profecias. Eu acredito que, por que estudar as profecias, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo? Porque Jesus está muito perto de voltar. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, fala assim, olha, aquele que ouve,
que vê, que estuda, que pratica as palavras da profecia, terá uma bênção, será bem-aventurado. Então, eu convido você, meu irmão, que a gente possa buscar entender o momento que nós estamos vivendo, porque assim saberemos o papel que temos que cumprir e, principalmente, nos prepararmos para a breve volta de Jesus. O juízo investigativo é a resposta que Jesus deu a esse poder que se levantou, mudando os tempos e a lei. E ele vem para trazer esperança para nós, porque o nosso Deus é justo, é um juiz justo, que vai trazer todas as obras e vai nos salvar, aqueles que estiverem buscando entender e compreender e, principalmente, praticar a tua palavra. Se você quiser saber mais sobre as profecias, se você tiver dúvidas e quiser estudar mais com a gente, aí está o número do nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E eu quero ler aqui mais algumas participações dessa manhã. Jesus Antônio Mansoli disse o seguinte: eu gosto muito de estudar as profecias, diz ele, porque eu vejo nelas a esperança de estarmos junto com Jesus. E essa é a nossa certeza. A Penha Schultz disse que a história sempre terá relação com a Bíblia, independente do que as pessoas pensem. E também, Marinho Bispo disse que muitos não creem que em coisas proféticas do passado, mas que para mim as profecias vão se cumprir de acordo com a Bíblia, e eu creio nisso. Amém por isso. A Maria José de Souza falou assim: olha, a gente já está nas unhas da estátua, né? Já estamos bem no final do nosso planeta aqui, do nosso tempo. A Marta Borges, um abraço para a Marta que fala lá de Florianópolis, disse que os maus querem dominar o mundo, mas a pedra vai quebrar os pés da estátua em breve, e o reinado do mal vai ser derrotado. Amém por isso. E ainda, as duas últimas considerações, mas antes, eu quero dizer a você, muito obrigada por você que participou aqui com a gente, enviando a sua foto. A gente vai, daqui a pouquinho, passar a sua foto aqui na telinha. A Patrícia disse que gostei desse formato de convidar os amados para participarem da lição diretamente em suas casas. Esse aí é para você, pastor Jean Dourado, e para o Daniel também. Ela gostou da participação de vocês e desse formato, né? Então, um abraço para vocês. Então, obrigado para o Jean e o Daniel. E o Deneval disse que as 70 semanas de Daniel é conhecida como selo de garantia da profecia, porque os eventos desse período profético ocorreram na terra e trazendo a certeza da segunda fase da profecia. A gente vai terminando, então, agradecendo o pastor Jean e o Daniel Siqueira. Eu não sei se eles querem se despedir. Eles estão aí na telinha, né? Foi um privilégio participar com vocês. Que Deus nos abençoe para que nos aprofundemos cada dia no estudo das Escrituras, porque isso nos fortalece na fé, na confiança da breve volta de Jesus. O mesmo eu digo a todos os nossos irmãos. Deus possa abençoar a todos, que a ação das profecias seja um alento para esses dias tão complicados que estamos vivendo. Eu fico imaginando uma lição dessa escrita há tantos anos atrás e estamos estudando hoje. É a direção de Deus andando a tudo e a todos. Deus seja louvado. Amém. Realmente, essas lições elas são preparadas às vezes 5 anos antes, mas quão atual está sendo justamente no período que estamos vivendo, estamos estudando sobre essas profecias. E nesse momento a gente quer então saber, conhecer quem esteve conosco hoje na live, algumas das pessoas que nos enviaram as fotos, então você vai ver aí na telinha nesse momento. Muito bem. Quem está aí? O Antônio e Eliane, de Vitória. Muito bom dia para você. A Fabiana também, a Ana Júlia, elas que falam de Guarapari, ligadinhas com a gente. Maria da Penha fala aqui de Vitória, está aí. João Amorim, olha só, lá da minha terrinha, Santa Catarina, ele fala de Joinville. Damares, Eduardo e Elcio são de São Mateus, aqui no interior do Espírito Santo. Iris Alves, ele que fala de São Roque do Canaã. A Carla, Lucinha e João Carlos, aqui de Vila Velha, a nossa pianista, né? Um abraço, Carla. Gemilson e Silvana, de
Capibaribe, é isso? Aqui no Espírito Santo, bom dia para vocês, feliz sábado. Tereza Maria, olá, ela que fala dos Campos dos Goiatacazes, no Rio de Janeiro, abraço, minha querida. Penha, Wilson, Gabriela e Mufim, o Mufim é o gatinho, né? Oh, coisa boa, Vitória. São os pais aqui do nosso querido Lucas, que está aqui com a gente também, ajudando por trás das câmeras. E eu quero agradecer toda essa equipe aqui, você não consegue ver, mas tem aqui uma equipe enorme por trás das câmeras, no corte, na mesa de som e tudo mais. E a gente vai terminando por aqui agradecendo a sua participação, a sua colaboração com a nossa Escola Sabatina nessa live deste sábado. Lembrando, estude a sua lição, porque quanto mais a gente estuda, mais a nossa fé vai crescendo em Cristo Jesus, sabendo que tudo está se cumprindo e que em breve a maior e melhor profecia vai se cumprir na nossa vida, que é a volta de Cristo Jesus. Vamos então terminar com uma oração e o professor Fernando neste momento vai estar fazendo para a gente. Ok, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, porque em Tua soberania, agradecemos a Ti porque em Teu poder, controlando todo o universo, o Senhor decidiu, por bondade e misericórdia, se revelar a nós. Além de se revelar como a revelação máxima do Teu amor, através de Jesus Cristo, o Senhor também nos deu as profecias, Senhor, para que possamos conhecer e entender as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Às vezes parece, Senhor, que nós olhamos para as coisas que têm acontecido e nos falta esperança. Olhamos, parece que o mal tá ganhando. Olhamos, parece que não tem esperança, só tem coisas ruins acontecendo. Mas o Senhor, na Tua infinita bondade, mostrou que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. E também, Senhor, o Senhor nos deu a forma de fortalecer a nossa fé, ao cumprir as profecias, aquilo que o Senhor falou, o Senhor predisse lá atrás, há muito tempo atrás, se cumpriu com exatidão, com precisão. E ao vermos esse cuidado com as profecias e com os tempos, nossa fé fica fortalecida, porque sabemos que as outras promessas que o Senhor fez, o Senhor também vai cumprir. Aquele que é o Senhor, que não vê sombra de variação, vai cumprir as Tuas promessas. E muito em breve estaremos contigo no céu. Nos ajude, Senhor, ajude todos que estão estudando, que estão conosco na live, para que possamos ter o interesse de estudar a Tua palavra e nos preparar para a Tua breve volta. Que nós possamos continuar contigo nesse restante desse sábado, louvando e agradecendo o Teu nome, agradecidos pela Tua bondade. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amém. Que culto e escola sabatina maravilhosa, não é? E foi melhor ainda com a sua participação, com as considerações que chegaram aqui para nós. Agora é nosso momento do quiz. E aí o pessoal marcou 20 minutos para você acessar. Olha aí comigo. Coloca aí na tela, por favor, o QR Code, o link para aqueles que não têm leitor de QR Code. Acessem o quiz. Você vai ter, gente, aí 9 a 10 perguntas. É muito simples. Se você estudou a lição da Escola Sabatina durante a semana, você vai fechar a prova, tá bom? Então, vamos testar os seus conhecimentos? Isso, muito obrigada. E aí, olha, você vai participar conosco deste sorteio aqui, ó, da sexta. E, gente, tem muita gente aí de olho nesta Bíblia. Ela é muito especial, viu? Você que gosta de estudar a palavra de Deus, não tem coisa melhor para você fazer acompanhado por essa Bíblia de estudos. Mas para você ganhar, você precisa participar do nosso quiz. 20 minutos, acessa aí, vai lá. Pega seu celular, acessa o quiz, coloca teu nome e o teu contato. Não esqueça disso, porque nós vamos precisar entrar em contato com você, ok? Um feliz sábado, um restante de sábado feliz, que Deus possa abençoar a sua família e você também. Até amanhã, às 19h30, com o pastor Peter e a equipe de louvor, direto do meio da mata. Já viu isso? Um culto no meio da mata. Não perca não, 19h30 aqui.